Hello, hello, boys and girls. Hello, everyone. How are you today? Teacher Henrique here for one more class. Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então, né, o professor Henrique aqui para mais uma aula. E, como eu tinha combinado com vocês, né, de fazer esse vídeo, né, para poder ajudar, para poder agregar aí no entendimento, né, desse último conteúdo que nós já iniciamos na nossa aula online, né? Nós então entramos no quinto e último módulo, né, da nossa apostila. Esse módulo que é falando sobre as condições do tempo, né, e falando sobre o passado, né? Lembra, a gente estudou presente, estudamos no último módulo futuro e agora nós vamos estudar sobre o passado, né? O verbo to be no passado, que é onde ele fica o was e o were, né? A conjugação dele. Então, meninos, lembrando que cada vez, né, toda vez que a gente inicia um novo capítulo, as páginas zeram, né, e começa a contar a partir da página 1. Então, eu vou pedir para a gente pular lá para a página 7 primeiro, para eu poder explicar para vocês como que funciona, né, o verbo to be, né, com as conjugações dele aí no passado, e aí depois a gente volta na página 4 para ler o diálogo, e depois eu vou orientando vocês com relação à execução dos exercícios. Então, na página 7, no Language Points, nós temos o verbo to be no Simple Past, na forma afirmativa, né? Então, sempre vai ter forma afirmativa, negativa e interrogativa, né? Como um diálogo acontece, né? Então, o verbo to be no Simple Past, na forma afirmativa, ou seja, o verbo to be no passado simples, na forma afirmativa, ele tem duas conjugações, was e were. I was, you were. He, she, it, was. We, you, they, were. Então, sempre que você for falar eu era, I was. Você era, you were. Ele ou ela era ou estava, né? O verbo to be ele tem esse significado de ser ou estar, né? No caso do passado, era ou estava. He, she, it, was. We, you, they, were. Por exemplo, at home yesterday, que é o complemento aí que o livro traz. Eu estava em casa ontem. I was at home yesterday. Você estava em casa ontem. You were at home yesterday. Ele ou ela estava em casa ontem. He, she, it was at home yesterday. Nós, vocês ou eles, né? Que aí é no plural, fica were. We were, you were, they were at home yesterday. Então, na forma afirmativa, é simples, né? Só usar was ou were. Na forma negativa, super fácil também. A gente só vai colocar o not na frente de was ou de were. Só põe o not na frente. Ou pode ser usada na sua forma contraída também, como é o exemplo que o livro traz aí. O was mais not fica wasn't. E o were mais not fica weren't. Então, não, eu não estava em casa ontem. I wasn't at home yesterday. Ou I was not at home yesterday. Você não estava em casa ontem. You weren't at home yesterday. Ou you were not. He, she, it wasn't at home yesterday. Ou he, she, it was not at home yesterday. Ele ou ela não estava em casa ontem. Nós, vocês ou eles ou elas. We weren't, you weren't, they weren't at home yesterday. Não estava em casa ontem. E na forma interrogativa, seguindo a mesma regrinha de todos os outros que a gente já viu também, né, até aqui, eu só vou trocar, eu só vou inverter o verbo to be, ele vai vir antes do sujeito. Então, na forma afirmativa, I was. Na forma interrogativa, was I? Na forma afirmativa, you were. Na forma interrogativa, were you? He, she, it. Was he? Was she? Was it? Então, na forma interrogativa, eu só troco. E were we? Were you? Were they at home yesterday, por exemplo? Estavam em casa? Então, bem simples. Com relação aos prepositions of place que a gente viu também no último capítulo, aqui ele traz um reforço para ajudar você a lembrar quando que você vai usar o in, o on ou o at. O in, ele vem aqui, ó, como o livro traz, antes de meses. In January, né, em janeiro. Antes de ano, quando você for falar só o ano, em 2006. In 2006. Ou a gente viu também que o ano em inglês a gente pode falar igual no português 2006, que fica 2006, ou a gente pode dividir ele no meio que fica 26, né? 26. Quando você for falar da estação do ano, por exemplo, no verão, in the summer, ou quando você for falar também o período do dia, in the morning, né, de manhã, in the afternoon, à tarde, in the evening, à noite.
quando você for usar evening, para falar de noite. A gente vai ver lá na frente a outra diferença que tem. On, quando você for falar sobre o dia da semana, on Tuesday, on Thursday, né, por exemplo, na terça, na quinta. Quando você for falar a data completa, on July 1st, 2027, ou on July 1st, 2007, né, em 1º de julho de 2007. On Friday morning, quando você for falar o dia da semana e for incluir o período, né, se foi de manhã, tarde ou noite, de todo jeito, se você for falar o dia antes, você vai usar on. On Friday morning, na sexta de manhã. E quando você for falar aos finais de semana, on weekends, aos finais de semana. E o at, quando você for falar hora, né, tempo, né, hora. At 9:30, né, às 9h30. À meia-noite, at midnight. E aqui, quando você for falar night, né, falar noite, que você for usar night, at night, à noite. Se for evening, in the evening. Se for night, at night. E datas comemorativas, at Christmas, at Halloween, né, no Natal, no Dia das Bruxas. E algumas expressões que já se referem ao passado, né, algumas expressões, past tense expressions. Last night, né, na última noite. Last Tuesday, na última terça. Last week, na última semana. Last month, no último mês. Last year, no último ano. Yesterday, né? Yesterday que significa ontem. Yesterday morning, ontem de manhã. Yesterday afternoon, ontem à tarde. Yesterday evening, ontem à noite, tá? Então, pessoal, vamos lá agora para a página 4, para a gente ler o diálogo que tem aí, ó. What was the weather like? Como estava o tempo? Quando você for perguntar como estava o tempo, what was the weather like? Como estava o tempo? Aí tem um diálogo aí onde um colega pergunta para o outro. Where were you last Sunday? Onde você estava no último domingo? Ó, na forma interrogativa, né? Então, where were you? Então, usou o verbo to be antes. I was in Honolulu, Hawaii. Eu estava em Honolulu, Havaí. Were you alone? Você estava sozinho? No, I was with my family. Não, eu estava com a minha família. Então, aqui, ó, na forma interrogativa de novo. Were you alone? Você estava sozinho? Aí, na forma, ele pôs um negativo primeiro, no, mas aí veio com um afirmativo na frente. I was with my family. Eu estava com a minha família. Como estava o tempo? Ó, what was the weather like? It was warm and sunny. Estava quente e ensolarado. During the weekend. Durante o final de semana. The temperature was about, né, a temperatura estava em torno, about 83 degrees Fahrenheit, em torno de 83 graus Fahrenheit. Lembrando que lá é comum usar, para falar de temperatura Fahrenheit, aqui no Brasil a gente usa Celsius. Então, para a gente saber quanto que estava aqui em graus Celsius, a gente faz uma continha, que a gente vai pegar esses 83, ou, no caso, o número que te passar, né, que for passado em Fahrenheit, você vai diminuir 32, né, subtrai 32, e multiplica por 0,55. Nesse caso aqui deu 28 graus Celsius, né? Então estava quente. And there was a surfing contest. E teve um campeonato de surf. On Saturday, no sábado. On Saturday afternoon, no sábado à tarde. Steve Plater was there. O Steve Plater estava lá. Great! Really, I love the way he surfs. Sério, nossa, eu gosto do jeito que ele surfa. He's fantastic. Ele é fantástico. And where were you last Sunday? E o outro pergunta, né? E você, onde você estava no último domingo? I was at home. Eu estava em casa. It was very cold. Estava muito frio. What was the temperature here? Qual era a temperatura aqui? It was about 32 degrees Fahrenheit. Estava em torno de 32 graus Fahrenheit. Aí fazendo a continha, 32 menos 32, 0. 0 vezes qualquer número, 0. Então estava 0 graus. Pensa, estava realmente muito frio. 0 graus Celsius, né? Ou it was freezing, ou estava congelante, né? Aí ele colocou aqui, falou aqui, I spent my time watching TV, eu passei meu tempo assistindo TV, and drinking hot chocolate, e bebendo chocolate quente, para poder ajudar no frio, né? Na página 6 tem um outro diálogo aí que fala assim, were you at the rock concert last Saturday? Você estava no concerto de rock no último sábado? No, I wasn't. Não, eu não estava. I was at the park. Eu estava no parque. Was it good? Foi bom? Né? Estava bom? Yes, it was really good. Sim, estava realmente muito bom. What was the weather like? Como estava o tempo? It was very cold. Estava muito frio.
How was the temperature? Como estava a temperatura? It was about 45 degrees Fahrenheit. Então estava em torno de 7 graus Celsius, 7,15 graus Celsius. Agora o próximo. Ó. Listen to this dialogue. Ouça esse diálogo. Where were you yesterday? Onde que você estava ontem? At the beach. Eu estava na praia. What was the weather like? Ó, de novo, como estava o tempo? It was cold. Estava frio. How was the temperature? Como estava a temperatura? It was 35 degrees Fahrenheit. Estava 35 graus Fahrenheit, ou seja, fazendo a conversão 1,65 graus Celsius. Were you alone? Você estava sozinha? No, I was with my friends. Não, eu estava com a minha família, com meus amigos. Now, agora, practice the same dialogue with a friend. Pratique o mesmo diálogo com um amigo using the information from the box. Usando essas informações que estão aí na caixinha, tá? Então você vai fazer... Na página 8, pessoal, nós temos aí o word work, né? Que é o trabalho com as palavras, trabalho das palavras. Let's talk about the weather. Vamos falar sobre o tempo. Então, quando o dia estiver ensolarado, sunny. Chuvoso, rainy. Ventando, windy. Nebuloso, fog. Nevando, snowy. E nublado, cloud. E as estações do ano? Nós temos 4, né? Seasons, estações, seasons. Primavera, verão, outono e inverno. Então, verão, summer. Outono, fall. Inverno, winter. Primavera, spring. Aí só um adendo aqui, pessoal, com relação ao outono. No inglês americano, outono é fall. No inglês britânico, outono é autumn, tá? Temperature, tem aqui hot, que é quando está muito quente. Warm, quando está quente, mas está ainda tolerável. Cool, quando está agradável. Cold, frio. E congelando, freezing. Look, na página 9 agora. Look at the charts and answer the question. Então, olha agora esse quadro aí para responder as perguntas que estão lá embaixo. Ó. Today's world weather. O tempo hoje no mundo. Aí tem aí as cidades, tem a temperatura, né? E tem ao lado aí o símbolozinho, né? Se está ensolarado, se está nevando, se está parcialmente nublado. Né? Então, quando tiver com o solzinho todo brilhoso aí, né? Completo, toda a amostra, sunny, significa que está ensolarado. Quando tem só a nuvenzinha mais escura, cloud, que é fechado, né? O tempo fechado ali, nublado. Snowy, que é nevando, quando tem essa bolinha com esses bracinhos aí, né? Digamos assim. Quando tem o sol escondido atrás da nuvem, parcialmente nublado, partly cloud. E chuvoso, quando tem a nuvenzinha e o símbolozinho da chuva, né? Rainy. Então, tem o exercício. What's the weather like in Tokyo? Na letra A. It's rainy and cold. Então, está chuvoso e frio. Então, na letra B e das demais, você vai olhar aqui, ó. What was the weather like in Mexico City? Você vai olhar lá como que está o grau, né, a temperatura, e olhar o símbolozinho se está chovendo, se está ensolarado, como é que está aí a temperatura. Na página 10 tem aí, ó, Look at the pictures, listen and answer. Então você vai ouvir agora para poder marcar, para poder sublinhar a resposta correta. Quem tem o CD e quiser colocar o CD para poder fazer, ótimo. Senão eu já vou falar por aqui. Tá assim, ó. Na letra A. Where was Jim last night? He was at home. Na letra B. What is the weather like? It's hot and sunny. E na letra C. Was Sayuri in Japan last winter? Yes, she was. Então você vai marcar as respostas aí agora. Na 2. Listen and match. Você vai ouvir de novo para poder marcar aí, para ver qual que vai ficar a sequência. Last week, I was in Ilhéus, Bahia. The beaches were very beautiful. The weather was hot and cloudy. The temperature was about 37 degrees Celsius. The hotel was very comfortable and cheap. Tá? Então, você vai marcar aí a sequência aí agora que ficou, né, da coluna da esquerda com a coluna da direita. Tá bom? Number 3, na página 11. Listen to this dialogue. Ouça o diálogo. Where was Polly last Saturday? She was at the mall.
Now, practice more dialogues with a partner, use the words given. Então, agora você vai praticar, né, mais um diálogo com um parceiro aí, usando as palavras que estão aí, que foram dadas. Léo, last Wednesday, and dentista. Então, onde você vai perguntar onde que o Léo estava na última quarta-feira e a resposta é ele estava no dentista. E assim você vai... Pronunciation Corner, Tongue Twister, né? Então, agora, para a gente poder treinar a pronúncia com o trava-línguas, Tongue Twister. The salesperson sells sneakers, suits and socks, skirts and shirts, shorts and sweaters, shoes and shells. Então, ó, a vendedora, né, o vendedor, the salesperson, vende tênis, né, sells sneakers, ternos, suits and socks, meias, skirts, saias and shirts, camisas, shorts, né, são shorts mesmo, and sweaters, e sweaters, shoes, calçados, and shells, conchas. The salesperson sells stockings, bracelets and earrings, dress and hats, small shorts and small sweaters. Então, o vendedor, né, a vendedora, vende meia calça, stockings, braceletes, né, braceletes, earrings, brincos, dresses, vestidos, and hats, chapéu. Small shorts, né, shorts pequenos, and small sweaters, e sweaters pequenos. Sneakers and sockers, skirts and shirts, shorts and sweaters, shoes and shells, she sells. Então, tênis e meias, saias e camisas, né? Skirts and shirts, shorts and sweaters, shorts e sweater, shoes and shells, né? Sapatos e conchas, she sells, ela vende. Então é um trava-língua, vão treinando depois para vocês, vão pronunciando depois para vocês treinarem a pronúncia, para melhorar. Aí tem um exercício aí na mesma página, circle the correct alternative to complete the sentence. Marca a alternativa, né? Circule a alternativa que completa a sentença. E aí você vai usar o on, o at e o in de acordo com aquelas regrinhas que a gente passou. Na página 12, nós temos aí complete with verb to be in the simple past. Você vai completar com o verbo to be no passado simples, né? E aí observe aí no parênteses se está na forma negativa, afirmativa ou interrogativa. Number 3. Complete the dialogue with questions from the box. Você vai completar o diálogo com as perguntas que estão aí no box. Were you alone? Você estava sozinho? Was it good? Estava bom? Was Alan there? O Alan estava lá? Where were you last Saturday? Onde você estava no último sábado? What was the weather like? Como estava o tempo? Number 4. Change the sentence into the past simple. Você vai mudar as sentenças que estão aí para o passado simples, né? Então elas estão no presente. Você vai colocar no passado simples, tá? No simple past. Na página 13, number 5, complete the questions according to the answer. Você vai completar as perguntas de acordo com as respostas. Na A tem um exemplo. What was the weather like? It was sunny. Então tinha a resposta. It was sunny, estava ensolarado. Então, como que estava o tempo, né? A pergunta é essa. What was the weather like? Você vai fazer isso com as próximas aí também até a letra F. Writing. Complete the texts with words from the box. Você também vai completar o texto agora com as palavras que estão no box, na caixa. About, were, spring, summer, winter, hot, was, beautiful, snowy, temperature, weather. Então você vai completar com essas palavras, tá? Next page, page 14, na página 14, ainda tem a sequência aí do exercício anterior. Now, write a paragraph about the weather in your city. Agora você vai escrever um pequeno parágrafo sobre o tempo na sua cidade. No nosso caso aqui, Goiânia, Aparecida de Goiânia, ou quem morar em alguma outra cidade aí da região metropolitana, né? Em alguma outra cidade, vai escrever como é que é o tempo lá, tá? Reading. Weather myths. Mitos sobre o tempo, ó. In the past, people thought the sun was a god. Né? No passado, as pessoas achavam que o sol era um deus. The sun was considered the most important god of all. O sol era considerado o mais importante deus de todos. Because he brought light, porque ele trazia luz, warmth, trazia o calor, and ripened crops, e colheitas, né, amadurecidas. The ancient Egyptians, né, os antigos egípcios, built pyramids, construíram pirâmides, that pointed up to their sun god, que apontavam para o deus sol, Ra, que era o deus do sol. And the Aztecs believed that their sun god, e os astecas acreditavam que o deus deles, né, o sol,
Huitzilopochtli had been shown, né, mostrava para eles, had even showed them, mostrava para eles where to build their capital city, a capital da cidade deles. The Vikings thought a god brought thunder. Os vikings já pensavam, né, que o deus trazia trovões, né? Thor was the god of war. O Thor era o deus da guerra, and thunder, e dos trovões. Worshipped across what is now Scandinavia, né? Adorado, né, através de toda onde hoje é a Escandinávia. The Vikings pictured Thor, os vikings pintavam o Thor as a head-barbed giant, como um gigante de barbas ruivas. He carried a hammer, então ele trazia, né, ele carregava um martelo, a hammer, that produced bolts of lights, que produzia relâmpagos. Thursday is named in Thor's honor. Ó, a quinta-feira, né, Thursday, é nomeada em homenagem ao Thor. Indian people danced for rain. Os povos indianos dançavam para a chuva. In Africa, Brazil and other places. Na África, no Brasil e em outros lugares. People developed dances to bring rain. As pessoas desenvolviam danças para trazer chuva. These dances were performed by the shaman. Essas danças eram performadas para o xamã. A religious man of the village. Um homem religioso da vila. Rain dances are still performed. Danças da chuva ainda são performadas by people in some countries today. Hurricanes are named after a god. Os furacões têm o nome de Deus. The Mayan people lived in Central America, os maias que viviam na América Central, the part of the world that's most affected by hurricanes, uma parte do mundo que são as mais afetadas por furacões. Their creator god was called Huracan, o criador deles era chamado de Huracan. Did you know? Você sabia? Before 1979, que antes de 1979, all hurricanes, todos os furacões, had female names, tinham nomes de femininos. But since then, mas a partir dali, their names alternate between male and female ones. Aí a partir dali eram alternados entre machos e por nomes de machos e nomes de fêmeas, por nomes masculinos e nomes femininos. The list of names is reused every 60 years. Os nomes são reutilizados, a cada 6 anos. When a hurricane is particularly devastating, quando um furacão é particularmente devastador, its name is deleted, o nome dele é apagado, and never used again, nunca mais usado. Some of these names are, alguns desses nomes são Andrew, Katrina, Rita and Wilma. Então alguns desses nunca mais são usados. Aí tem um exercício aí, write T for true or F for false. Marque T para verdadeiro e F para o falso. Aí na última página, na página 15, o exercício tem a continuação do exercício 1 e tem o exercício 2 complete. Você vai completar de acordo com o texto lá, The most devastating hurricanes were. Quem que eram os furacões mais devastadores? The Mayan people lived in, a população maia vivia onde? E the shaman is, quem que é o xamã, tá bom? Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza o quinto e último módulo da nossa apostila, tá? Posteriormente tem o review e a gente vai ver, no decorrer aí das nossas atividades, se vai dar tempo da gente chegar nesse review. E dando tempo a gente fala sobre ele também, eu faço mais um vídeo falando sobre ele, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo restante aí, de ano que nós ainda temos. E se a gente não for se encontrar novamente, desde já desejo para vocês um feliz ano novo, um ótimo ano novo, que o próximo ano possa vir cheio de mudanças aí, de realizações que sejam completamente diferentes desse que nós passamos, que foi completamente e totalmente atípico. Então é isso, fiquem com Deus, see you soon, see you later, bye bye. Hugs for you. Qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês têm aí o meu contato direto, por e-mail, pelo WhatsApp, podem entrar em contato que eu vou respondendo, vou estar à disposição respondendo sempre que possível, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.